Paz e graça, o Senhor abençoe o seu dia, o Senhor abençoe a sua vida, o Senhor abençoe tudo quanto você fizer, todos os seus planos. Eu entrego a sua semana e a minha semana nas mãos do Senhor. Certamente Ele tem algo de bom para nós, como tem todos os dias, e principalmente a respiração. Dormir e acordar não é um hábito, é a graça que vem da parte do Senhor. É mais uma chance de vida, é uma chance de resolver um determinado problema, de abraçar alguém, de amar alguém, de perdoar principalmente alguém que te feriu, porque todas essas coisas cooperam para o bem do reino, cooperam para o teu bem, cooperam para a tua saúde, cooperam para a tua prosperidade, para o teu avanço. Amém? Há determinadas coisas que nós pensamos que são muito inúteis, determinadas coisas que nós pensamos que não fazem, não influenciam o desenvolvimento espiritual e até o social nas nossas vidas, quando influenciam sim. E você deve saber que o espiritual afeta o físico. O físico só afeta o espiritual quando você é uma pessoa preguiçosa, não gosta da palavra, não gosta de oração, tem as suas próprias convicções e muitas das vezes essas mesmas convicções te atrapalham. Mas quando você reconhece que realmente existe um Deus que controla a terra e que você é fruto disso, que é uma benevolência ao Senhor ter te colocado na terra para um determinado fim, para um determinado propósito, então você começa a entender as coisas de maneira diferente e o teu agir na terra também é diferente. Vamos consagrar este vídeo, não é? Com a palavra de Deus em Isaías 7, no seu versículo 3, e diz assim: então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho, Jazub, saia ao encontro de Acaz, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. E diz-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanima o teu coração, por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Quer dizer que o Senhor deu uma ordem. Ele veio e deu uma ordem. Quer dizer que Isaías não estava a fazer nada enquanto Deus não deu a ordem. Então, quando Deus chegou, deu a ordem. Era um trabalho que Isaías tinha que fazer a nível da terra. Amém? E por que o Senhor não foi direto fazer isto? Em vez de mandar Isaías, o Senhor mesmo ia e fazia já, resolvia já. Esta palavra que eu trago hoje para a sua e minha reflexão. Temos muita pessoa, muita gente, né? Muito ser humano que imputa responsabilidades a Deus que não é de Deus. Ele entra em depressão, entra em opressão, entra em muitas situações menos boas, por causa de determinadas atitudes que foi tomando ao longo da vida, e essas atitudes não foram boas, não é? Mas quando chega na altura de colher os frutos dessas más atitudes, ele culpa Deus. Vai culpar Deus, Deus não me gosta, Deus não me ouve, estou no sofrimento há muito tempo. Não. Primeiro, o teu sofrimento é fruto de tudo quanto fizeste, e às vezes não fizeste 1 ano, fizeste 10, 15 anos a fazer a mesma prática, a cometer o mesmo delito. Há crimes espirituais, não é? O pecado se constitui um crime espiritual. Há crimes espirituais. Há crimes que nós cometemos, há determinadas atitudes que nós tomamos durante muito tempo, e mesmo sendo aconselhados por um líder religioso, né, que as pessoas são muito religiosas agora, um líder cristão, um amigo, um professor, um agente da sociedade, um advogado, um juiz, nós não aceitamos. Mesmo vendo que os outros estão a cometer as mesmas situações e nós estamos a ver quais são os frutos, quais são as consequências, nós não mudamos. E é um ditado dos mais velhos que dizem: enquanto a barba do outro está a pegar fogo, põe água na sua. Nós não aceitamos. Nós não aceitamos conselhos de Deus. Nós nos esquecemos que somos feitos à imagem e semelhança dele. Ainda dissemos: ele não pode dar-nos aqui a ordem de como vestir e deixar de vestir e como agir, porque ele nos deu o livre-arbítrio. Ele te deu o livre-arbítrio não para fazer o mal, mas sim para fazer o bem, para fazer uma escolha. Então, quando tu estás a viver alguma consequência, não entres em depressão, porque há situações que você mesmo que fez, então você tem que encarar situações de frente, porque não é Deus que vai encarar. Por que não é Deus? Porque não foi Deus que as praticou. Essas atitudes foram praticadas por ti e por mim. Então não tem que ser Deus agora a passar à frente. Deus pode sim te ajudar a resolver a situação, mas você precisa se entregar. Há coisas que não é Deus que vai fazer. Não é Deus que vai dar o sustento aos teus filhos. Não, Deus vai te dar saúde. Ele sempre te deu a vida.
Ele deu critérios, não é, sociais, para você poder criar a sua família, mas tens que trabalhar. É do fruto do seu rosto que você vai trabalhar. Se você não trabalhar, vai viver na pobreza. E se você optar por um outro tipo de trabalho que Deus não disse para tu fazeres, vais ver consequências drásticas. Isso tem leis, sabes? Isso aqui tem leis. O mundo aqui é regido por leis, leis humanas. Mas essas leis a Bíblia diz que vieram de Deus, muitas delas, ou as principais ou as melhores. Amém? O resto é o homem que inventou para a sua satisfação. Portanto, eu estou doente, o Senhor tem curado muita gente com HIV, não me cura porque levaste muito tempo a brincar. E muitas das vezes o Senhor pode preferir não permitir a sua cura, pode preferir levar você para a eternidade a fim de que evite você cair na mesma cilada. Por quê? Porque missionária, porque pastora, porque Ele conhece o seu coração e sabe o quanto você é teimoso, quanto você é insurreto. E Ele também pode sondar o teu coração e dizer assim, não, Ele está a mudar, Ele vai mudar e vou lhe dar mais uma chance de vida. E Ele te dá uma chance de vida, Ele te dá a cura. Por exemplo, você não pode chegar a Deus e dizer que Deus me dá comida. Não, do céu vai sair caixas de comida para si. Não. Deus criou estruturas bem definidas. Primeiro, aqui no mundo Ele colocou o diamante, o petróleo, minerais, colocou de tudo, colocou a terra para tu cultivares, colocou tudo, instruiu governos à luz da Bíblia, à luz da palavra, para eles instituírem as suas estruturas aqui na terra e poderem governar um povo. E Deus julga cada um de nós, julga as estruturas superiores, as intermédias e as mais baixas. Ele julga. Agora, o papel do governo do Estado é transformar aquilo que Deus deu de graça para benefício da população. Amém? Este é o papel do Estado. Não é mais Deus que vai mandar os seus anjos lá do céu para virem transformar o petróleo em dinheiro. Não, Ele deu capacidade. Não é mais Deus que vai mandar os anjos para serem professores aqui, para te ensinarem a ler e a escrever, e você sabe que isso é uma dificuldade muito grande para você levar o seu ministério. Não, você tem que se levantar e ir. Não, mas eu já tenho uma igreja, já instruo uma igreja, como é que vai ser os meus liderados verem-me ir para a escola? Pois, mas o mais engraçado é que o tempo está a evoluir e a cada dia há um novo passo a se dar. Se você ficar para trás, você tem que se preparar que quem você está a instruir vai vir ficar no seu lugar. Isso é claro como a água. Então você tem que saber que o mundo tem uma dinâmica em que Deus faz uma parte, os anjos fazem outra, não é? Por intermédio de Deus, não é? E Deus deu capacidade aos anjos, por suas classes, para lutarem de dia e de noite ao seu favor. São os anjos, Ele dá ordem, a Bíblia diz que Ele dá ordem, Salmo 91, dá ordem aos seus anjos para nos guardarem. A guarnição não é papel de Deus, é papel dos anjos. O Senhor é que dá ordem nos anjos. Amém? E o teu papel é que andar no caminho reto para você ter o privilégio desta instrução de Deus aos anjos. Esse é seu papel. Você tem que trabalhar para sustentar os seus filhos. Se você é um homem que tem várias mulheres, você tem que sofrer consequências de vários filhos, porque você está a plantar. Não é Deus que veio fazer esse tipo de situação. Não é Deus que incorre ao adultério que você faz. A sua mentalidade, não. Deus te instruiu, você nega. Porque você tem visto pessoas ao seu redor que têm uma atitude diferente à sua, mas você não aceita. Então não é Deus que vai se impor ali. Não, Deus não me ajuda, eu quero desenvolver, eu quero ter mais dinheiro, eu quero subir de patentes, eu quero subir de graus. E isso requer você orar. Não é Deus que vai orar na sua conta. Amém? Há coisas, nós, os cristãos, nós estamos adjudicados a leis espirituais. As leis espirituais são leis do céu, ali onde habita o Senhor. Por isso que quando nós vemos, que temos a palavra, sabemos que não podemos ficar com os corações atritos quando nós não temos isto ou aquilo, porque nós temos leis espirituais que ao aplicarmos atraem finanças para nós. Nós temos leis espirituais que ao aplicarmos atrai a guarnição do céu para nós, atrai o amor das pessoas para nós, atrai a benevolência de outros seres humanos para nós. Nós temos leis.
E essas leis têm que ser aplicadas por nós, não é mais por Deus. Quem tem que orar é você e eu. Quem tem que saber o que deve fazer, deixou de fazer, sou eu e você. Nós não vamos esperar que Deus faça tudo por nós. Não. Mas nós estamos numa nação, por exemplo, em que temos tudo, mas os nossos líderes não fazem nada para nós. O país vai de pobreza a pobreza, sim, porque o cristão não sabe o seu verdadeiro papel. O cristão não sabe que o espiritual movimenta o físico. Se eu e você nos levantarmos para orar, nós emitimos decretos que tiram as pessoas rudes dos seus tronos. E o Senhor coloca, porque tem que ser o povo a pedir. Não sei se te lembras, quando o povo israelita estava a pedir para tirar, para Deus deixar de ser o seu rei, e que eles queriam um rei que fosse de carne e osso, que pudessem conversar. Então Deus disse, já que vocês querem assim, não querem ser administrados, e eu vos dei o livre-arbítrio, vocês é que estão a escolher, vou dar-vos o que vocês estão a escolher. As nossas escolhas ditam o que Deus nos dá. Então Deus deu Saul, que foi um rei muito mau, um rei que envergonhou o nome de Deus. E o povo depois tornou a clamar. E quando Deus também já não veio mais para dizer, então vou substituir Saul, deu-lhes David. Então as nossas petições, as nossas atitudes retratam as atitudes que Deus irá ter acerca de um determinado assunto que nos aflige. Você entra em depressão, está em opressão? Não, você tem que encarar que você tem esse problema. A depressão não vai sarar nada. Você tem que encarar que eu tenho esse problema, é a minha mentalidade, é a minha maneira de ser, é a minha maneira de pensar. Eu fui agindo assim durante a vida, eu agora tenho que recuar, porque há tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas. Você tem tempo de sofrer e tem tempo de não sofrer. Mas isso depende de nós, não vai depender de Deus. Há coisas que não é Deus que vai vir fazer mais aqui na terra. Então, há coisas que você tem que tomar uma atitude de mudança. As pessoas não se chegam a Deus para fazer oração. Elas passam a vida mais a pedir, mas elas não conseguem entender que a nossa petição deve ser acompanhada de súplica. E a súplica vem da onde? Da oração, do clamor. Na sua oração você vai clamar a Deus. Vai clamar a Deus o que é impossível para você. Trabalhar não é impossível para você. Você não é aleijado. E ainda que fosses aleijado, Deus daria-te um dom, ou deu-te um dom porque você pode fazer alguma coisa. Não, sou aleijado, tenho que pedinchar o pão. Nada disso. Deus te deu um dom, um propósito na terra, e Ele sabe de antemão que você é aleijado. Aquela palavra que nós lemos na Bíblia, daquele homem que queria ir para o tanque de Betsaida, que queria mergulhar e receber a cura. Jesus, quando foi ali, não lhe perguntou qual é o seu problema. Jesus encarou e lhe disse, queres ser curado? Porque Jesus sabia que o problema dele era a cura. Mas ele, como estava com as vistas cegas, não entendia a linguagem de Jesus, porque nunca tinha feito um encontro com Jesus. Ele disse, Senhor, eu estou aqui, mas todas as vezes que eu tento entrar no tanque, um aparece primeiro que eu e entra. Jesus não veio lhe perguntar quem é que teve aqui, deixou de ter, só lhe perguntou o que é que você quer. Ele devia ter dito, eu quero a cura. Mesmo assim, o Senhor teve misericórdia dele. Já não lhe mandou ir para o tanque, porque ele é o próprio tanque. Não lhe mandou ir para a água, porque ele é a própria água viva. Disse, levanta-te, pega na tua cama, pega nesses teus problemas, pega nessa tua mentalidade atrasada, pega, levanta e anda. Anda, ora, procura-me. E você vai me achar, vai achar os meus conselhos, mas o teu papel você vai fazer. O papel de trabalhar é teu. O papel de orar é teu, não é de Deus. O papel dos anjos é dos anjos para te guardarem, porque você não consegue ver o invisível. Eles conseguem, então eles te guardam. Agora você tem que guardar os teus passos, o teu caráter, a tua maneira de ser, a tua maneira de olhar, encarar a vida. Tens que fazer alguma coisa, porque você teve atitudes que te levaram a essa depressão. Não foi Deus que apareceu com essa depressão para te dar. Então não culpa Deus. Porque são situações que você foi vivendo na vida e atitudes que te levaram a essa depressão. Uma escolha má num casamento, num namoro, num curso que você fez. São atitudes que você foi tendo, não foram atitudes de Deus. Então você agora clama, muda de posição e começa a clamar. Nós, os elementos do reino, nós temos o privilégio de mudarmos as circunstâncias. Elias fez maravilhas, fez cair fogo do céu. Elias era um ser humano como eu e você somos hoje, mas ele movimentou o espiritual e o espiritual lhe obedeceu. Amém? Mas ele tinha que colocar ali o altar, foi ele que fez, não foi os anjos que vieram fazer. Ele é que colocou as lenhas,
Ele que colocou a água com os homens dele, ele que tinha que orar, ele que tinha que clamar, não era Deus. Ele fez o papel dele. E quando Deus viu que ele fez o papel dele muito bem feito, então ele agiu com o sobrenatural, que o Elias não conseguia fazer. Então eu te trago esta palavra: faça o seu papel, vá você atrás das respostas. As respostas que têm que ser alcançadas aqui na terra que você não consegue, então você clama ajuda a intervenção do Espírito de Deus para te alocar conexões, para te ajudar a resolver um determinado problema. Inimigos você vai sempre ter. Todos nós, até a consumação dos séculos, teremos sempre inimigos. Agora, o reino nos dá estratégias para contrapormos os nossos inimigos. Quem tem inimigos tem amigos. Eu tenho inimigos e também tenho amigos. Tenho pessoas que muito me odeiam e também tenho pessoas que muito me amam. E eu tenho que colocar isso na cabeça, saber que isso é real. Agora, se eu andar a choramingar porque eu tenho muitos inimigos, os inimigos me atacam. Não. Se eu sei que tenho inimigos, então eu sei que sou alvo de ataques. Tenho que ter isso na minha mente. E há ataques que vão me fazer mais severos e outros menos severos. Isso tem que estar na minha mente. Eu não tenho que andar a choramingar. Agora, quando eu notar que o impossível está diante de mim, eu vou recorrer a Deus. E Ele é Deus. Ele é Deus. Por isso é que muitas vezes o cristão, ele é submergido nas águas de violência espiritual. Por quê? Porque quem está a enfrentar tem tempo de ir num lugar, ficar debaixo de uma bacia com vermes e fezes para fazer uma meditação de 5 horas para ganhar uma causa contra ti. Você não tem tempo de ficar limpa, lavada, bonitinha, bem vestida na presença de Deus. Ficar durante 5 horas, 3 horas, até 1 hora, 15 minutos você não consegue fazer a orar, mas você quer que Deus te responda. Não há critérios, há critérios. Jesus era o Filho de Deus vivo. Para ir na cruz, ele sentiu peso e ele pediu no Pai dele: se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque era o corpo dele a lutar ali naquele momento. Era o corpo dele. Mas Jesus não lhe deu, aliás, Deus não lhe deu esse privilégio. Deus permitiu que ele fosse até a cruz. Mas ele teve que pedir coragem para chegar até a cruz. Ele foi orar. Foi com 3 discípulos orar. E mesmo assim os 3 discípulos, por causa da afronta espiritual que era tão grande, eles apanharam sono. Esse sono que você tem sempre que quiser orar, esse sono não é normal. Esse sono é um ataque maligno contra ti. E você deve resistir, porque quem vai resistir ao sono é você. Deus não tem sono, ele disse, ele não pestaneja, ele não dorme. Quem tem que resistir é você. Resistir através da oração para que a sua resposta venha. E Jesus resistiu à oração, tanto é que o suor dele se transformou em sangue. Ele foi para a cruz, venceu, e o facto dele ir para a cruz, enfrentar o problema dele, lhe deu o privilégio de estar à direita do Pai, intercedendo por nós. Lhe deu o privilégio de ir no abismo, ir buscar a chave da vida e da morte para a restauração da humanidade. Então faça a sua parte. Não espera que Deus é que faça a sua parte. Não fica a choramingar, nada dá certo para ti. Você pode começar num negócio pequeno, mas se você for uma pessoa que se entrega ao Senhor, você ora, você usa a palavra, ora a palavra. Aqui na palavra de Deus tem decretos, imite os decretos da Bíblia, imite as soluções que Deus nos dá através da Bíblia. Você cumpre regras e princípios, você vai ter uma vida abastada enquanto você viver. Isso são as promessas que Deus tem acerca de nós. Você viver uma vida boa, como Salomão viveu, como David viveu, você tem esse privilégio. Mas quando você erra, esses homens, Salomão, David, quando erraram, pagaram um preço. David pagou o preço da morte de uma criança. Pagou preço da ausência muitas vezes de Deus, por causa das atitudes dele. Isso dá ausência de resoluções, atitudes, pecados propositais, dá ausência de resoluções da parte de Deus para as nossas vidas. Então, venho te trazer essa palavra de alento e venho te dizer que a depressão e a opressão não vai te levar a lado nenhum. Aliás, encara a vida com naturalidade, encara a vida, veja o que é que você foi andando a fazer, retrocede e agarra-te a Cristo. Agarra-te a Cristo para você ter novas etapas. A vida não acabou ali. Enquanto você tiver vida, você tem chances para lutar. E se você lutar ao lado de Deus, a vitória é mais rápida, é eficiente e é duradoura. Ninguém mais tira. Trago-te esta palavra, paz e graça. O Senhor abençoe o seu dia. E estaremos juntos numa próxima oportunidade, em nome de Jesus. Paz e graça.